Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de função injetora, sobrejetora e bijetora. Mas Everton, o que é isso? Vem comigo que é facinho, olha, presta atenção. Dada f de A em B, ou seja, o domínio é A, o contradomínio é B, dizemos que f é injetora se para dois elementos do domínio diferentes nós temos imagens diferentes. Se eu pego x1 diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Bem, essa afirmação também pode ser entendida desse jeito. Se você tivesse x1 igual a x2, então as imagens teriam que ser iguais. O que a gente diz que é a contrapositiva dessa afirmação de cima. Tanto vale essa de cima quanto a de baixo. Se os elementos são iguais no domínio, as imagens têm que ser iguais lá no contradomínio. Agora, se eles são diferentes, as imagens precisam ser diferentes. Dá uma olhadinha aqui no diagrama. Repara que os elementos A, B, C, D, eles são diferentes, eles têm que ter imagens diferentes, tá? O A foi no 1, o B foi no 2, o C foi no 3, o D foi no 5. Então, elementos diferentes com imagens diferentes. Sobrou 4 aqui, tem problema, Everton? Não. Essa função é chamada de injetora, mesmo sobrando alguém no contradomínio. Tá bom? Uma coisa também de ressaltar que a função injetora muitas vezes é chamada de injetiva. Tanto faz injetora ou injetiva. E a gente também, se você tem uma função de A e B, a gente diz que ela é sobrejetora quando a imagem dela é igual ao contradomínio. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando não sobra ninguém aqui no contradomínio. Repara que todos os elementos do domínio tiveram imagem e pegaram todos os elementos do contradomínio. Ou seja, o conjunto imagem aqui é exatamente igual ao contradomínio da função. Mas o Everton, dois elementos do domínio possuíram a mesma imagem que o B e o C têm imagem igual a 2. Isso deixa de ser sobrejetora? Não. A única coisa que eu tenho que observar para que seja uma função sobrejetora é que o contradomínio seja igual à imagem da função. Tudo bem? Não pode sobrar ninguém no contradomínio. Olhando aqui para cima, essa função aqui não é sobrejetora, porque sobrou 4. Então ela é injetora, mas não é sobrejetora. Essa de baixo é sobrejetora, mas não é injetora. Por quê? Dois elementos do domínio diferentes tiveram a mesma imagem. Isso fere essa definição de injeção aqui. Tudo bem? Então, essa de cima é injetora e não é sobrejetora. A de baixo é sobrejetora, mas não é injetora. Existe algum caso onde ela é injetora e sobrejetora? Sim. Quando ela é injetora e sobrejetora, a gente diz que ela é bijetora. Então já vai um spoiler aqui. A função bijetora é a função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A gente vai dar uma olhadinha nela com calma agora. Então uma função é bijetora, se ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Vamos dar uma olhadinha no diagrama. Repara que todos os elementos do domínio aqui tiveram suas imagens lá no contradomínio diferentes, tudo bem? Então ela é injetora. Além disso, não sobrou ninguém no contradomínio, então ela também é sobrejetora. Então uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo é chamada de bijetora ou bijetiva, Todos esses nomes podem flexionar para injetiva, sobrejetiva ou bijetiva. Também podemos dizer que isso aqui é uma relação biunívoca. Você também pode ver esse nome aí nos livros. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Nossos exemplos, então, olha para cá. Eu tenho uma primeira função f de r em r com f de x igual a 2x. Repara, o domínio é toda reta real e o contradomínio é toda reta real. Bem, essa função f igual a 2x, a gente já viu em algumas aulas passadas em construção de gráficos, que o gráfico dessa função é uma reta, e ela passa aqui pela origem, ela continua infinitamente, ela é uma reta crescente, tudo bem? Você vai ver que todo elemento do domínio que eu aplicar aqui, ele terá uma imagem e uma imagem diferente. Então,
essa função ela é injetora. Então aqui, ó, injetora. Tá ok. Ela será sobrejetora por quê? Porque o conjunto imagem é exatamente a reta real toda. Se você projeta, essa reta continua, essa reta em azul continua infinitamente. Se você projeta ela no eixo Y, ela vai cobrir todo o eixo Y. Então a imagem dessa função ela é igual a R. Se a imagem dessa função é igual a R, R também é contradomínio. Logo, né, daqui eu tiro que essa função também é sobrejetora. Bem, se essa função é injetora e sobrejetora, ela também é bijetora. Então tá aí, um primeiro exemplo de uma função que é injetora, sobrejetora e bijetora. E essa de baixo aqui, exemplo 2, f de r em r com f de x igual a x ao quadrado. Tá aí, domínio real contra domínio real. O gráfico dessa função é uma parábola, lembra? Se você pegar qualquer ponto do domínio e aplicar nessa função, eles terão imagens diferentes? Nem sempre. Repara aqui, ó, por exemplo, se eu pego 2 e faço f de 2 dá 2 ao quadrado, que é 4. Se eu faço f de menos 2 dá menos 2 ao quadrado, que também é 4. Opa, peraí. Eu tenho elementos diferentes do domínio com a mesma imagem. Então essa função não é injetora. Ok? Você também pode observar isso no gráfico. Por exemplo, se eu pego 1 e menos 1, eles vão ter a mesma imagem, que é 1. Tudo bem? Então essa função não é injetora. Será que ela é sobrejetora? Também não. Repara que eu tenho elementos do contradomínio que não são imagens de ninguém. Quando você faz ali a imagem daquela função, se você projetar todo o gráfico no eixo Y, repara que ele tem um ponto mínimo, que é a origem, e a imagem vai de 0 até mais infinito. Ele vai pegar só a parte superior do eixo Y e a origem. Bem, isso é diferente do nosso contradomínio, né? Que é o conjunto dos reais. Ó. Então, essa função ela também não é sobrejetora. Bem, se essa função não é injetora e não é sobrejetora, ela não é bijetora. Então aqui, ó, portanto, ela também não é bijetora. Everton, podemos ter exemplo de uma função onde ela é tudo, injetora, sobrejetora e bijetora? Sim, você está vendo aí. Podemos ter um exemplo onde ela não é nada? Sim, ela não é injetora, não é sobrejetora, não é bijetora. Ela pode ser apenas injetora, ou apenas sobrejetora, ou as três coisas, ou nenhuma delas. Tudo bem? A gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima aula ou no próximo encontro ao vivo. Tchau!